Ok, pessoal. Bom, com esse vídeo de hoje, eu vou finalizar o conteúdo de campo elétrico, tá? Então esse daqui é o finalzinho do capítulo. Uma das coisas que faltou a gente comentar é o comportamento de cargas, né, ou partículas carregadas quando elas são imersas em um campo elétrico, tá? Então cargas elétricas em um campo E, ok? Então, bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Nós temos duas situações que tem que ser analisadas. A primeira é quem é essa partícula ou este sistema que está gerando esse campo elétrico aqui, tá? Então, inicialmente, vamos supor que nós temos uma distribuição de carga, tá? Uma situação aqui, uma distribuição de carga qualquer, ok? E isso daqui vai ser o que representa o meu mais Q, tá? Então, essa distribuição que eu tenho aqui, ó, ela vai ser responsável por gerar no espaço uma distribuição de campo elétrico que a gente já sabe como que é mais ou menos a cara, né? É uma distribuição que é radial, tá? Então, eu vou ter o campo elétrico distribuído aqui, ó, radialmente no espaço, tá? Como ela é positiva, o campo elétrico ele vai estar orientado assim, ó, saindo dessa distribuição de carga, tá? Então aqui está o meu campo elétrico E saindo dessa minha região do espaço, ok? Bom, aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pensar qual é o valor do campo elétrico em um determinado ponto do espaço. Vamos pegar aqui esse ponto P, tá? Então, nesse ponto P, eu vou ter um campo elétrico que vai ter esta direção radial, ok? E esse sentido aqui, ó. Então eu tenho aqui um valor de um campo elétrico E, ok? Então tá. Para determinar esse valor do campo elétrico E, uma coisa que é importante eu saber é essa distância aqui, ó. Essa distância R, ok? Então beleza. Então, neste ponto P, eu vou colocar esta partícula ou esta carga elétrica a qual eu quero analisar o comportamento quando ela está imersa em uma região de campo, tá? Então tem duas partículas que eu posso colocar lá, tá? Inicialmente eu posso colocar uma carga que é positiva ou uma partícula que é positiva e uma carga ou uma partícula que é negativa, tá? Então essas partículas que eu estou trabalhando, basicamente elas são caracterizadas por duas coisas. Pelo seu valor da carga, tá? Se é positiva, negativa e quanto vale. E pelo seu valor de massa, tá? Então ela tem uma massa associada e um valor de carga associado. Ok. Então vai acontecer o seguinte. Para essas duas partículas que aqui estão, essas duas cargas, eu vou ter a força elétrica atuando, né? Devido à interação entre essas duas cargas aqui, ó, seja ela positiva ou negativa, e a distribuição causadora do campo. Essa força elétrica que atua sobre essas partículas, a gente tem que se lembrar da definição de campo, tá? Então essa força elétrica, ela tem a seguinte característica. Ela vai ser dada pelo valor da carga vezes o módulo do campo elétrico, tá? E aí ela vai ter a direção dela associada à direção do campo e o sentido vai depender se essa carga é positiva ou negativa, ok? Então vamos lá. Para a carga positiva, como essa distribuição é positiva, a minha força elétrica ela vai estar com essa cara aqui, ó. Ela vai estar nessa direção do campo, só que ela tem o mesmo sentido do campo, tá? Para a minha carga que é negativa, ela vai, então essa daqui fica meu F+, e aqui para a minha carga negativa vai ser o contrário. Ela tem ela está nessa situação aqui, ó, mesma direção do campo, só que em sentido contrário. Então essa aqui seria minha F para a carga negativa. Ok? Então eu tenho essa situação aí. Agora, se eu quero analisar o que vai acontecer com esta minha partícula ou com a minha carga quando ela está imersa numa situação de campo, eu tenho que me lembrar ainda do que dizia a segunda lei de Newton. Porque a segunda lei de Newton ela diz o seguinte, que a somatória das forças que agem sobre as partículas, isso daqui é proporcional ou é igual a massa vezes a aceleração e age sobre a mesma, tá? Então, se eu combinar
essas duas equações, se eu combinar essa equação 1 com essa equação 2 aqui, ó, eu vou obter o seguinte. Eu vou obter que a massa vezes a aceleração da partícula vai ser igual a carga vezes o meu campo elétrico E, ok? Então tá. Por quê? Porque nessa situação aqui, a única força que está atuando sobre elas é uma força elétrica que é dada por isso daqui, ó, carga vezes o campo. E mesmo que houvesse mais distribuições de carga aqui, ó, desse tipo aqui, espalhada no espaço, tá? E eu determinasse o campo resultante aqui nesse ponto, a força elétrica resultante ela seria carga vezes o campo elétrico resultante, tá? Então isso daqui é válido tanto para isso daqui quanto para aquelas distribuições que a gente analisou, para uma linha de carga, para um plano de carga, tá? Para um anel, para o disco, por aí vai. Então tá. Então, a aceleração da partícula, ela acaba sendo descrita como sendo uma razão entre a carga e a massa vezes o campo elétrico, tá? Então essa daqui, ó, seria a aceleração da minha partícula que está sujeita ao meu campo elétrico E, ok? Essa aceleração aqui, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade que a gente tem que considerar, tá? É uma situação onde isso daqui é uma constante, tá? Então, se a aceleração ela é uma constante, isso só vai ser possível quando ela estiver imersa, ó, porque a carga é uma constante, a massa é uma constante. Quando esse E for uma constante, quando o campo elétrico ele for uma constante, tá? E em que situação isso ocorre? Bom, vamos recapitular o seguinte, ó. Quando a gente tem uma distribuição de carga daquele tipo lá, uma distribuição de carga Q, tá? Ela tem essa distribuição radial de campo quando você se afasta dela, tá? E ela se aproxima muito de um campo que é causado, por exemplo, por uma carga pontual. O campo causado por uma carga pontual, a gente tem que lembrar que ele é 1 sobre 4π ε0 carga por r ao quadrado. Ou seja, se eu fizer um gráfico de E em função de r da distância, isso daqui decai com o inverso do quadrado, tá? Então essa é uma situação onde eu tenho um campo que não é constante, tá? Então aí eu teria uma situação que eu teria que analisar como que esse campo varia. Aí ele pode variar dessa forma, ou ele pode variar conforme a gente demonstrou por uma linha de carga ou por um anel, e eu substituiria aqui, tá? Mas aí acontece o seguinte, para que esse campo seja constante, lembra que nós calculamos o campo de um anel, não é? Então nós tínhamos um anel de carga, ok? Esse anel tinha raio R1 e ele gerava um campo que era do tipo seguinte, que era a distribuição de carga, que tinha uma distribuição de carga sigma, constante uniforme, sobre 2ε0. Isso daqui é uma distribuição constante, para quando aquele R ia para o infinito, não é? Quando o R tendia para o infinito, quando era um plano muito grande de carga, lembrando que quando a gente está trabalhando com cargas elétricas, campos elétricos, o infinito pode ser essa folha de papel que aqui está. Ok? Dependendo da distância que você está dela. Então, nessa situação aqui, eu estou em uma situação onde o campo é constante. Sendo uma situação onde o campo é constante, vai acontecer que a aceleração da minha partícula... Essa é uma situação, tá? Podem existir outras. Então, eu tenho uma aceleração que ela é constante. Nessa situação onde a aceleração é constante, a gente sabe lá da mecânica newtoniana que eu desenvolvo um movimento que é uniformemente variado, não é? Nessa situação onde eu tenho um movimento uniformemente variado, a posição da minha partícula ela vai variar dessa forma. Ela vai ser R0, mais o meu V0 vezes o tempo, né? Mais meio de AT ao quadrado. E essa aceleração aqui é esta aceleração aqui, ó. Ok? Então eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma, ó. O meu R... ele seria o meu R0 mais o meu V0t, ok? Mais meio nada, né? Eu posso pegar aqui, ó, QME. Então seria carga sobre 2m, né? Vezes o campo E vezes o t ao quadrado, tá?
Então, esse daqui seria um modo de escrever a posição da partícula, tá? Quando ela está dentro de uma situação onde o campo ele é uniformemente carregado. Uma outra situação que a gente pode analisar é a velocidade. Ainda das equações de movimento, vamos repartir aqui, ó, tá? Se eu tenho isso daqui, para o movimento uniformemente variado, a velocidade ela pode ser escrita como sendo V0 mais AT, e aí eu posso escrever a velocidade como sendo um V0 mais um QE sobre M vezes T, tá? Então eu consigo determinar qual que é a velocidade final, né? Na direção de aceleração do campo, tá? E qual que é como que a posição dela varia, ok? Lembrando que esta velocidade está na direção do campo, ok? Vou escrever assim, ó, ok? E essa posição também muda na direção do campo, na direção da aceleração. Isso daqui é o meu elemento aceleração, ó. Isso aqui, ó, Q sobre M, a gente tem que lembrar que é a nossa aceleração, ok? Certo? Então, maravilha. Então, vamos lá. Então, com isso, eu consigo analisar, tá? Sabendo dessa situação aqui, eu consigo analisar como que se comportaria uma partícula se deslocando dentro de um campo elétrico, ok? Então, tá. Agora, outra coisa que é igualmente interessante a gente analisar é o que acontece quando nós temos um dipolo elétrico, tá? Imerso em um campo, tá? Em um campo E. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar inicialmente que aqui está o meu dipolo elétrico. Deixa eu desenhar ele aqui, vamos fazer um negócio mais ou menos assim, ó, tá? Uma salsichinha assim meio esquisita, meio comprida, onde eu tenho um sítio positivo e um sítio negativo, ok? Vamos imaginar inicialmente que o meu campo elétrico ele está aqui, ó, ele sai de lá e vem para cá, tá? Então esse daqui é o meu campo elétrico E, ok? Então eu tenho umas linhas de campo que faz isso daqui, ó, ok? Campo elétrico E. Tá, então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Vamos recordar o que acontece com o dipolo elétrico. O dipolo elétrico, eles são dois sítios de carga opostas que estão distantes de uma quantidade D. Aqui, ó, existe um vetor D que aponta nessa direção da carga negativa para a carga positiva e que está associado à polarização desse dielétrico. Ele é Q vezes o D, certo? É a carga vezes a distância que existe entre elas, tá? Um sítio de carga aí. E aí o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma carga positiva e aqui tem uma carga negativa. A carga positiva ela vai sofrer uma força na direção do campo, seria isso daqui, ó, seria um F+, tá? E a carga negativa ela vai sentir aqui um F-, tá? E aí se eu for olhar do ponto de vista da lei de Newton, se eu olhar para a somatória das forças que agem sobre o sistema, isso daqui é igual a zero, porque são dois sítios carregados com cargas iguais, tá? Sujeitos a um campo constante, então o campo nesse ponto e o campo nesse ponto são iguais. Então Q vezes E aqui tem um valor, Q vezes E aqui tem o mesmo valor. A diferença é que eles estão em sentidos diferentes, direções iguais, só que sentidos diferentes. Então isso se anula, tá? Então a somatória das forças tem uma resultante nula. Mas acontece um negócio aqui que é bastante interessante, que é o seguinte. Quando a gente olha para este desenho, tá? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode olhar, vamos olhar aqui para dois pontos. Esse pincel aqui já era. Calma lá. Eu tenho aqui um ponto, eu tenho aqui um outro ponto, tá? Isso daqui vale D, isso daqui vale D. E aí eu tenho aqui um triângulo retângulo, ok? Essa distância aqui, ó, este L, ele vai ser igual a um D seno de θ. Aqui está o meu θ, tá? Aqui está o meu ângulo de 90 graus. Ok? E aí acontece o seguinte, esse sujeito aqui, ó, ele vai ter uma tendência, com essas duas forças atuando sobre ele, embora a resultante seja zero, ele vai ter uma tendência a se orientar em relação ao campo. Então ele vai deslocar aqui, ó, um ângulo θ, tá? Ele vai deslocar um ângulo θ. Esse ângulo θ que ele se desloca, na verdade está associado com um torque que é realizado por essas duas forças.
tá? Então vai acontecer da seguinte forma, ó. Se eu olhar para o torque que é realizado, tá? O torque ele é praticamente o braço da força, não é? O braço da força que está aqui, ó, vezes o F, correto? É isso daqui que vai causar o torque. Então eu tenho esse LF, tá? Então se eu fizer aqui, ó, L, né, vezes o F, vai ser o valor do meu torque. Só que esse L aqui, ele está associado com o meu D seno de θ, vezes o meu F, que na verdade é o meu Q, vezes o E, tá? E aí aqui aparece um fator que é o seguinte, ó, QD. Tá vendo isso aqui? Isso daqui é justamente a minha polarização. É justamente o meu momento de dipolo, tá? Então, isso daqui, esse momento de dipolo vezes o seno de θ, é você pegar o vetor momento de dipolo e calcular ele, fazer o seno de θ dele nessa direção, tá? É decompor ele nessa direção. Isso daqui, se vocês recordarem, é justamente o nosso produto vetorial. Então eu tenho que o torque que vai ser realizado sobre o meu dipolo, ele vai ser o produto vetorial do meu momento de dipolo vezes o campo elétrico E. Então aqui está o torque que é gerado sobre o dipolo quando ele está imerso em um campo elétrico, tá, uniforme. E aí que a tendência, o que vai acontecer com esse dipolo é simplesmente se orientar em relação ao campo, tá ok? Então maravilha. Então com isso daqui a gente encerra o conteúdo de campo elétrico. E aí agora eu vou disponibilizar para vocês a primeira lista de exercícios, tá? Em relação aos 2 primeiros capítulos que nós estudamos. E aí eu vou pegar e vou continuar com o conteúdo, tá? Então aqui, ó. Então vamos anotar aqui, ó. Encerramos, tá? Encerramos capítulos. Depende do livro que você está usando, né? Então eu vou colocar aqui 1 e 2, os 2 primeiros capítulos do livro, tá? Ok? Agora entra uma lista de exercício, tá? Lista de exercício. Esta lista de exercício eu vou deixar com vocês por uma semana, ok? Vocês têm uma semana para trabalhar em cima dela, para olhar ela. E aí vem uma aula, ok? Ao vivo aqui entre aspas, né? Porque na verdade ela é remota. Ao vivo para dúvidas, ok? Depois dessa aula ao vivo para dúvidas, a gente continua normalmente com os vídeos, ok? Mas o lance é o seguinte, entre essa uma semana e essa aula aqui, eu vou continuar agora, eu vou para o capítulo 3, que a gente vai entrar em lei de Gauss, tá? E aí vocês vão trabalhando isso daqui e assistindo as demais aulas, beleza? Então a gente vai se comunicando aí. Falou, pessoal!